Estamos aqui mais um dia, mais uma vez buscando a presença do Senhor, abrindo a nossa casa, a nossa cortina, né? A nossa vida, elevando a nossa alma ao nosso Deus, pedindo a Ele que nos oriente, que jogue a sua luz sobre nós, para que possamos entender de forma clara, para que possamos ver com mais clareza aquilo que Ele tem desejado nos mostrar. Bom dia, Clarice. Bem-vinda, mana. Como você está? Que o Senhor nos conduza nessa manhã, que o Senhor tenha liberdade em nosso meio, que o Espírito Santo tenha liberdade de fazer o que é o seu papel, né? Convencer, constranger de todo pecado, toda justiça, juízo, enfim, que Ele tenha liberdade para nos ensinar o caminho, para nos relembrar todas as coisas, que o Espírito Santo tenha liberdade de nos consolar nessa manhã, que Ele sinta-se livre em nosso meio para agir, para direcionar, para trazer, né, a mensagem que Ele desejar. Bom dia, Laurinelli e irmão Walter, bom dia, Nélia, bom dia, Cidinha, bom dia, Lilde, paz e graça, meus amados. Muito bom ter vocês aqui e hoje nós vamos refletir no Salmo 106, uma continuação do Salmo 105. Ontem nós vimos que o salmista ele faz um relato, vai relembrando todos os feitos do Senhor com o povo de Israel, tudo que o Senhor fez de poderoso. E hoje a gente vai ler o salmista falando sobre o que o povo não fez, ou como o povo reagiu diante de tudo que viu da parte do Senhor. E a gente vai ver a reação do povo nesse Salmo 106. Estamos felizes, alegres, porque hoje nós encerramos o livro 4 dos Salmos. Amanhã já começaremos a nossa última parte da jornada, né? De estudar, fazer nosso devocional com base no livro dos Salmos. Amanhã já iniciaremos o 5º livro, reta final. Então é motivo de alegria também saber que chegamos até aqui. Até aqui o Senhor nos ajudou, nos sustentou. Isso, eu sempre celebro esses momentos, né? Para que a minha alma perceba que ela tem crescido, caminhando com o Senhor e cumprindo aquilo que Ele determinou, que Ele colocou no coração. Um dia por vez, né? Mas Ele tem nos ajudado, nos sustentado. Então vamos lá. Aleluia! Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Quem poderá descrever os feitos poderosos do Senhor ou declarar todo o louvor que lhe é devido? Como são felizes os que perseveram na retidão, que sempre praticam a justiça. Lembra-te de mim, Senhor, quando tratares com bondade o teu povo. Vem em meu auxílio quando o salvares, para que eu possa testemunhar o bem-estar dos teus escolhidos, alegrar-me com a alegria do teu povo e louvar-te com a tua herança. Pecamos como os nossos antepassados, fizemos o mal e fomos rebeldes. No Egito, os nossos antepassados não deram atenção às suas maravilhas, não se lembraram das muitas manifestações do teu amor leal e rebelaram-se junto ao mar, o Mar Vermelho. Contudo, Ele o salvou por causa do seu nome, para manifestar
o seu poder. Repreendeu o mar vermelho e este secou. Ele os conduziu pelas profundezas como por um deserto. Salvou-os das mãos daqueles que os odiavam, das mãos dos inimigos os resgatou. As águas cobriram os seus adversários, nenhum deles sobreviveu. Então creram nas suas promessas e a ele cantaram louvores. Mas logo se esqueceram do que ele tinha feito e não esperaram para saber o seu plano. Dominados pela gula no deserto, puseram Deus à prova nas regiões áridas. Deu-lhes o que pediram, mas mandou sobre eles uma doença terrível. No acampamento, tiveram inveja de Moisés e de Arão, daquele que fora consagrado ao Senhor. A terra abriu-se, engoliu Datã e sepultou o grupo de Abirão. Fogo surgiu entre os seus seguidores. As chamas consumiram os ímpios. Em Horebe fizeram um bezerro, adoraram um ídolo de metal, trocaram a glória deles pela imagem de um boi que come capim. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que fizera coisas grandiosas no Egito, maravilhas na terra de Cã e feitos temíveis junto ao Mar Vermelho. Por isso, ele ameaçou destruí-los, mas Moisés, seu escolhido, intercedeu diante dele para evitar que a sua ira os destruísse. Também rejeitaram a terra desejável, não creram na promessa dele. Queixaram-se em suas tendas e não obedeceram ao Senhor. Assim, de mão levantada, ele jurou que os abateria no deserto e dispersaria os seus descendentes entre as nações e os espalharia por outras terras. Sujeitaram-se ao jugo de Baal-Peor e comeram sacrifícios oferecidos a ídolos mortos. Provocaram a ira do Senhor com os seus atos, e uma praga irrompeu no meio deles. Mas Finéias se interpôs para executar o juízo e a praga foi interrompida. Isso lhe foi creditado como um ato de justiça, que para sempre será lembrado por todas as gerações. Provocaram a ira de Deus junto às águas de Meribá, e por causa deles Moisés foi castigado. Rebelaram-se contra o Espírito de Deus, e Moisés falou sem refletir. Eles não destruíram os povos como o Senhor tinha ordenado. Em vez disso, misturaram-se com as nações e imitaram as suas práticas. Prestaram culto aos seus ídolos, que se tornaram uma armadilha para eles. Sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios. Derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas, sacrificados aos ídolos de Canaã, e a terra foi profanada pelo sangue deles. Tornaram-se impuros pelos seus atos, prostituíram-se por suas ações. Por isso, acendeu-se a ira do Senhor contra o seu povo, e ele sentiu aversão por sua herança. Entregou-os nas mãos das nações, e os seus adversários dominaram sobre eles. Os seus inimigos os oprimiram e os subjugaram com o seu poder. Ele os libertou muitas vezes, embora eles persistissem em seus planos de rebeldia e afundassem em sua maldade. Mas Deus atentou para o sofrimento deles quando ouviu o seu clamor. Lembrou-se da sua aliança com eles e arrependeu-se por causa do seu imenso amor leal. Fez com que os seus captores tivessem misericórdia deles.
Salva-nos, Senhor nosso Deus, ajunta-nos dentre as nações, para que demos graças ao teu santo nome e façamos do teu louvor a nossa glória. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, por toda a eternidade. Que todo o povo diga amém, aleluia. Bom dia. Bom dia, Sônia. Acho que foi a primeira, depois que eu estava falando. Sônia, bom dia. Maria Luísa, Dona Enides, Marizene, sejam bem-vindas. Bom dia, queridas. Bom dia, Cris. Eu li na versão NVI. Cidinha me perguntou qual a versão, eu li na versão NVI. Então, vamos lá para o que a gente pode aprender com esse texto. O que o Senhor nos mostra aqui. Primeiro, ele mostrou no 105 o que o Senhor fez. E agora a reação do povo, a reação daqueles que estavam vendo tudo aquilo que Deus fez, tudo aquilo que o Senhor tinha revelado, né? E nós podemos ver que a reação do povo hebreu não foi a reação que o Senhor esperava. Eles viram, eles enxergaram tudo que o Senhor fez. Eles foram salvos, né? Passaram pelo Mar Vermelho, a pés enxuto, eles não sofreram nenhum dano com as pragas, enfim, eles foram preservados. Mas as atitudes desse povo mostrou que o seu coração não estava no Senhor. Ontem nós falamos sobre praticarmos o verbo, e o verbo da vida, o verbo que é Jesus, colocarmos em prática o verbo. E aqui, nesse salmo, nós vemos que o povo praticou, mas não foi o verbo da vida. O povo praticou outro verbo, que não o verbo da vida, o verbo que traz a vida, o verbo que estava com Deus. Não trouxeram para a terra a realidade do céu. Bom dia, Nelma. Bom dia, Lúcia. Bem-vindas. Não trouxeram. O tempo todo o salmista está mostrando isso, que o pecado do povo, a rebeldia do povo foi ver o que o Senhor tinha feito, perceber que o Senhor estava o chamando e o conduzindo para fora, para um outro lugar, para viver de uma forma diferente, mas decidir que queria viver igual. Aqui no 7 fala que eles não se lembraram das muitas manifestações do teu amor leal, das muitas manifestações do amor leal do Senhor, de como o Senhor provou que os amava e os queria e estava lembrando das suas promessas, das promessas feitas a Abraão, daquilo que ele prometeu, né? E o povo rejeitou, o povo não quis, como ele fala, logo se esqueceu, logo passou, logo aquele livramento, logo aquele cuidado, logo aquilo que o Senhor tinha feito na vida deles, passou. Até no momento em que aconteceu, com certeza eles se alegraram, deram pulos de alegria, cantaram alguma coisa, mas no outro dia, ao raiar de um novo dia, já tinha virado passado tudo que o Senhor tinha feito. Eles se esqueceram da promessa, eles se esqueceram de tudo o que o Senhor estava querendo falar com eles. O 13, o salmista diz que eles não esperaram para saber do seu plano. Tinham pressa em fazer aquilo que o seu coração desejava. Tinham pressa
em concluir os seus próprios projetos, aquilo que estava dentro deles mesmos. Eles não queriam ser mudados, eles não quiseram ter uma mudança de mente, eles quiseram apenas sair da aflição. Estavam sendo aflitos, né, perseguidos, as dificuldades de agora ter que produzir os tijolos ali no Egito, aquela dificuldade que eles viveram, eles queriam sair, mas queriam uma vida tranquila, não queria ter que realizar o que o Senhor estava pedindo, não quiseram saber se Deus tinha um plano, olharam para Deus apenas como aquele que os livrou, que fez algo por eles, mas não como uma pessoa que tinha um intento, um projeto, que estava tirando eles daquela terra com um objetivo. Eles não quiseram fazer. E aí o Salmo fala que as obras da carne foram as mais manifestadas nessa população, né? Nesse povo. Fala da gula, fala da inveja. Povo de Israel, Cris. Estamos falando deles agora. O povo que Moisés tirou do Egito. Deixa eu voltar aqui para Gálatas. Ontem a gente lia Gálatas. E Gálatas fala que as obras da carne são... como é que elas são manifestas, as obras da carne? Gálatas 5,19. Então, é através da imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. E Paulo fala aos Gálatas que aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas ele diz que existe o fruto do Espírito, a manifestação de que alguém está vivendo pelo Espírito, que é o amor, a alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E ele afirma que contra essas coisas não há lei. Ao ler esse relato do Salmo 106, é possível perceber que o que estava mais aparente na vida desse povo foi as obras da carne. Apareceu aqui a gula, o salmista também cita a inveja, o salmista vai mostrando, né, a rebeldia e tantas outras coisas que surgiram. Então não deram lugar a Deus dentro de si, a Deus trabalhar dentro de si, viram de fora, conseguiram enxergar que algo maravilhoso aconteceu, mas não conseguiram perceber que era o próprio Deus agindo na vida deles e que esse Deus desejava não estar apenas fora, mas entrar no seu coração e transformar a sua vida. Eles não quiseram saber qual era a terra desejável, não creram na promessa. Mesmo assim, apesar de tudo o que aconteceu, lá na frente o salmista fala que o Senhor se lembra, quando há um clamor, o Senhor se lembra deles, né? Por causa do seu imenso amor leal. O amor leal de Deus, o amor de aliança, o recede de Deus, as suas misericórdias, novamente se manifestam se houver o clamor do coração. Então, o que eu fiquei pensando, como é que a gente pode confrontar o que a gente lê com a nossa vida? De que maneira tem sido o nosso proceder? Quais são as obras, as manifestações que estão mais aparentes em nós? E é necessário que a gente se confronte o tempo todo. Bom dia, Rogério. Que a gente se confronte, sim, o tempo todo e perceba se o que está mais aflorado, o que está mais aparente, o que está sendo mais produzido em nós são as obras da carne
ou o fruto do Espírito? O que é possível? Quem passa por nós colher de nós? Que tipo de fruto sai de nós? Somos pessoas rebeldes, que a inveja aparece mais, essas obras, né, que foram faladas aqui em Gálatas, o que é que tem aparecido mais? Orgias, a questão da imoralidade sexual, o que é que tem aparecido mais em nossas vidas? Ou tem aparecido amabilidade, bondade, paz, paciência, longanimidade, domínio próprio? O que é possível ver em nós? São os frutos. Jesus disse que era pelos frutos que nós conheceríamos a árvore. Nós temos sido aqueles que têm visto o que o Senhor tem feito, tudo que o Senhor já fez, né, na sua vida. Eu creio que você poderia me contar muitos, cada um de vocês poderia me contar muitos dos feitos do Senhor. Aconteceu isso na minha vida, eu passei por essa situação, o Senhor me livrou disso, daquilo, curou tal ferida. Eu tenho certeza que você teria muito a me contar. Então, diante de tudo que o Senhor tem feito por você, diante de tudo que o Senhor tem te livrado, qual tem sido a sua reação? Você apenas agradece e segue do seu jeito? Ou você ficou querendo descobrir qual é o plano de Deus? O que o Senhor tem projetado para você? Por que Ele olhou para você com esse olhar diferente, especial, que tem te livrado de tantas coisas, que tem te revelado tantas coisas? O que de fato o Senhor deseja fazer através da sua vida de forma individual, mas também lhe unindo com outras pessoas que tenham propósitos semelhantes. A Igreja do Senhor, até aqui, também agiu da mesma forma que o povo de Israel, que os hebreus agiram. Eles agiram da mesma maneira. Nós, como igreja, né, depois da vinda do Senhor, com a questão de Atos, o avanço da igreja, também agimos assim e nos prostituímos. É isso que ele fala, né? Que a prostituição é através dos seus atos abomináveis. Existe o sujeito que põe em prática o verbo da vida e que traz algo diferente para essa terra, mas existe também o sujeito que pratica tudo que não vem de Deus, que pode praticar tudo que não vem de Deus. Nós estamos sempre praticando algum tipo de verbo, o verbo da morte ou o verbo da vida. Então, que o Senhor mesmo traga essa revelação aos nossos corações, que o Espírito Santo venha e nos confronte e nos mostre qual tem sido de fato a nossa atitude diante dele. E se ele nos mostrar que ainda prevalece obras da carne em nós, o que devemos fazer? Qual deve ser a nossa atitude? Dar de ombros? Como é que se fala? Dizer, não, Senhor, mas é por isso? Como é que fala isso? Esqueci agora o termo específico para quando a pessoa rebate, né? Rebater o que o Senhor vai falar. Você vai rebater ou você vai entender e dizer, pequei, mas eu quero, Senhor, que o Teu Espírito Santo me ensine o caminho que me guia até ao centro do Teu amor leal. No final do Salmo, o salmista diz, salva-nos, Senhor, nosso Deus. Ajunta-nos dentre as nações, para que demos graças ao Teu santo nome e façamos do Teu louvor a nossa glória. Que o Senhor nos salve a sua igreja, o seu povo nesses dias, para ser um povo que mostra a glória do Senhor. Nós não temos visto isso, um povo de fato que revela a glória do Senhor. Quando se vê,
não tem como ninguém dizer ao contrário. Quando você vê alguém dando testemunho do Senhor, aquilo é totalmente impactante. Quando você vê alguém que perdoa um assassino de seu ente querido, por exemplo, por causa do Senhor, isso é algo impactante. Ninguém tem o que falar diante da manifestação do Senhor, mas muitos falam quando alguém que chama a Deus ou que anuncia que é de Deus faz tudo completamente diferente do que é esperado de quem serve ao Senhor. Então, que o Senhor nos salve agora como povo coletivo, né? Não apenas como indivíduos, porque nós não somos só indivíduos, nós não fomos chamados para viver de forma individual, fomos chamados para viver no coletivo, manifestar a sua graça, o seu amor no coletivo. Desde o início, o Senhor chamou Abraão, mas com uma promessa de que dele faria um povo incontável. O desejo de Deus sempre foi de multidão, né? De muita gente, de ter um povo como sua propriedade peculiar. Eles lembram do refrão da Bíblia: eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. O tempo todo na palavra, no refrão da Bíblia, se ela fosse uma canção, o refrão seria esse, né? Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, como coletivo, como povo de Deus nesse tempo, não podemos viver uma vida individual. Qual tem sido a nossa contribuição para que isso aconteça? Temos tido o posicionamento de dizer: eu e a minha casa vamos servir ao Senhor, portas adentro da minha casa, nós viveremos com integridade, dentro do meu lar o Senhor será glorificado, e quando eu estiver porta afora, isso será manifestado a quem vê, e será uma forma de atrair outros e outros e outros para também servirem ao Senhor, para também praticarem, serem sujeitos que praticam o verbo da vida, que traz a presença de Deus e o seu reino para a terra. E isso é o que eu vejo nesse salmo de hoje. O confronto com o pecado desse povo, mas a graça de Deus que está o tempo todo, as suas misericórdias que estão o tempo todo à nossa disposição. Como eu digo sempre, que se renovam todas as manhãs. Elas são renovadas todas as manhãs e nós escolhemos nos colocar debaixo da sua misericórdia, aceitar essas misericórdias renovadas ou dar de ombros e seguir o nosso caminho, acenando para Deus: obrigada aí, Senhor, por tudo que o Senhor fez, porque me protege, porque eu tenho comida, porque eu tenho isso, aquilo, o Senhor é bom para mim, né? A gente muitas vezes fala isso, muitas vezes a gente age assim, mas que o Senhor coloque, quando Ele traz uma palavra de direção, quando Ele corrige, Ele diz que corrige ao filho que ama, Ele corrige aquele que não é bastardo. Então, se Ele tem nos corrigido, se Ele tem trazido a palavra de correção, nós devemos nos alegrar. Alegria, porque Ele nos ama. Ele nos ama. Que o Senhor nos ajunte, né? Que Ele nos tire do individualismo, nos ajunte em cada nação, em cada ponto da nossa nação. Existem pessoas clamando, desejando o Senhor, e que nós possamos nos unir uns aos outros e façamos desse louvor, né, a nossa glória, desse louvor de entrega, não um louvor apenas de lábios, não apenas de cantar canções, mas de uma vida que glorifica ao Senhor. Amém? Que o Senhor nos ajude, né? Nos abençoe. Que a gente não... Eu não falei agora, mas olhando novamente, algo que me chamou a atenção nesse salmo é o 37.
quando diz que sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios. Isso chamou muito a minha atenção. Naquele tempo, o sacrifício foi um sacrifício real, colocar diante de ídolos e imolar, matar, entregar a criança. Mas nós, como tem sido, né, a nossa trajetória, de que maneira a gente tem entregado os nossos filhos, a quem nós temos entregado os nossos filhos? Será que temos sacrificado os nossos filhos aos demônios com aquilo que trazemos para o nosso lar, com o tipo de conversa que nós temos, com o que nós permitimos entrar na nossa casa, com aquilo que a gente liga na TV, com aquilo que a gente permite que seja acessado pelo celular, né, pela internet? Nós temos entregado os nossos filhos e filhas em sacrifício a demônios, temos lançado o sangue inocente deles, temos sido culpados de tão grande pecado diante do Senhor. Como tem sido, né, o nosso lar? De que maneira a nossa casa tem refletido a glória de Deus? Eu também queria deixar essa reflexão, porque foi algo que me impactou hoje de manhã, mais cedo, né? Enquanto eu lia, como tem sido, meu Deus, o que eu tenho agido, de que maneira, o que eu tenho entregue aqui no meu lar. Eu não quero sacrificar minhas filhas, não quero sacrificá-las. E eu peço ao Senhor, né, que me ajude, me dê clareza para compreender os chamados dele na minha vida, para guiar e conduzi-las ao Senhor, entregá-las consagradas ao Senhor. Então, é uma das coisas que veio ao meu coração que eu queria deixar para vocês. E que a gente, como diz o 39, que não nos tornemos impuros por causa dos nossos atos, que os nossos atos nos levem a nos purificarmos, a nos limparmos, a sermos aqueles que amam um só, né? Não nos prostituirmos com nossas ações, mas sermos esposas fiéis do nosso Deus amado. Que assim seja em nossas vidas. Ó Deus, louvamos o Teu nome, Senhor. E nós te pedimos nessa manhã que o Senhor nos cure como povo, Senhor. Queremos glorificar o Teu nome em nossas vidas individualmente, mas também no coletivo. Sentimos essa dor, Senhor, de sermos apontados como um povo que fala de Ti, mas não pratica aquilo que o Senhor falou. Pai, muda essa dinâmica na igreja brasileira, Senhor. Muda, Senhor. Nós queremos ser o povo que glorifica a Ti, pelo nosso louvor, pela nossa entrega, pela nossa total devoção a Ti, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a sermos corajosos e a fazer aquilo que o Senhor tem nos chamado. Ajuda-nos a praticar o verbo da vida e não o verbo da morte, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Abre os nossos olhos, Senhor, porque nós queremos que os nossos filhos sirvam a Ti. Não queremos sacrificá-los a demônios, ó Pai. Ah, Deus, faz a diferença, limpa-nos, Senhor. Vem nos ajudar com Teu Espírito Santo, que é aquele que veio para nos lembrar todas as coisas. Senhor, nos ajuda a compreender a Tua linguagem, os Teus sinais. Fala conosco, Pai, de uma forma que nós possamos compreender. O Senhor sabe da nossa limitação, Senhor, mas nós queremos compreender a Ti, Senhor. Tira toda a rebeldia de dentro de nós e que o fruto do Espírito seja visível em nossas vidas. Sejamos cheios de amabilidade, bondade, benignidade, longanimidade, domínio próprio, paz, Senhor. Ó Jesus, é o que nós pedimos, Senhor, e cremos que
aproximados de Ti, comendo de Ti, bebendo de Ti, Senhor. É assim que seremos, em nome de Jesus. Amém. Assim seja. Nelma, bom dia. Acho que eu não te dei bom dia. Luciana, bom dia. Que o Senhor nos abençoe. Lúcia colocou aqui, né? Lembrou de Malaquias. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve e o que não serve a Deus. Exatamente. E é pelas nossas atitudes, por aquilo que a gente demonstra crer quando nós praticamos. O que nós praticamos mostra o que nós cremos. Então, analise-se, né? Examine a si mesmo o homem e coma, né? Falando da ceia do Senhor. Examine cada um a si mesmo. Veja quais têm sido os seus atos e se você está mostrando a diferença entre o justo e o injusto na sua vida. Que o Senhor nos abençoe e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir.